Olá! Nossa conversa agora é com o professor Dr. Dalmir Rogério Pereira. Ele é presidente da CAEX, Comissão de Assuntos de Extensão, da UFG, Universidade Federal de Goiás, também editor da revista Arte da Cena, membro do nosso grupo de pesquisa de poéticas visuais e performativas. A gente está aqui junto hoje para falar um pouquinho sobre algumas questões ligadas à perspectiva de enquadramento, recorte da imagem, como é que essa situação da virtualização, de certa maneira, de maneira mais ampla também, ela vai propor uma série de questões a respeito da criação artística e da própria relação humana. É isso aí, Dalmir, conta pra gente. Bom, e aí, Mário, tudo bem? Olá para todos. Certamente a primeira coisa que me vem à cabeça é agradecer, né, a possibilidade desse espaço, de um espaço de troca e de partilha. E fico muito feliz de estar aqui nesse segundo seminário, né, das Poéticas do Inanimado, que já é uma grande vitória em tempos tão difíceis. Bom, então, basicamente, né, o que eu trago aqui para a gente pensar passa por esses três tópicos, né, que você acabou de mencionar, né, que é pensar a teatralidade como dispositivo, né, de potência na geração de imagem e estratégias, né, de abordagem, de criação para essa imagem a partir da noção de enquadramento. Isso aplicado, né, ao espaço virtual, no qual a gente busca, nessa conversa, estabelecer alguns limites e dimensões do que vem a ser esse virtual, né? Tão citado ultimamente. Se você me permite, eu gostaria de abrir aqui com uma pequena fala que está muito ligada ao sistema de representação, né? Porque uma das abordagens que a gente vai fazer passa pela noção de imagem figurante proposta pelo Didi Huberman, em que ele propõe pensar a imagem precedendo a noção de figuração, ou seja, de representação. Por isso que ele menciona como imagem figurante, uma imagem ainda em processo, que leva em consideração o contexto em que ela está inserida. Então, se formos pensar, né, de maneira sintética, a crise dos sistemas de representação acompanha a crise dos sistemas sociais e econômicos. Situação que também tem gerado uma configuração diferente do político, né? A partir das crises da esquerda, temos podido constatar uma mudança considerável na representação das problemáticas políticas no discurso cênico. Em que medida o discurso cênico hoje se relaciona com esse tópico do político? Como se estabelece essas conexões na prática do nosso tempo, né? Desconectada do compromisso partidário, isso de forma mais ampla, e dos projetos totalitários, a ação política na arte tem sido mais pulsional, como um conjunto de ações micropolíticas, como construções provisórias e nômades. São palavras importantes para a gente desenvolver ao longo, que é essa noção de micropolítica, né? As microcomunidades relacionais propostas pelo Bourriot, essa noção nômade, né? Que o próprio Bourriot traz em outra obra, falando do artista a partir da noção de radicante, né? Saindo da ideia de radical, enraizado, para essa figura radicante, nômade, transitória. Né? Essa mudança no sistema de representação tem gerado imagens a partir de materiais e situações da própria vida. Então, além de ter essa transição entre as fronteiras das linguagens artísticas, a gente tem um outro lugar que é borrar essa fronteira entre o ficcional e o real. Então, nesse sentido, né, essas situações da própria vida
atuam como irrupções do real e não como representações de ideologias absolutas, né? Uhum. Nos interessa muito essa perspectiva do work in progress e do próprio site specific. Então, pensando nesse sentido, partindo dessa noção mesmo da estética relacional proposta pelo Bourdieu, para pensar essa relação entre corpo, espaço e objeto na cena, né, do inanimado, em que medida a gente considera a estética relacional como não só como um dispositivo de leitura, né, de práticas que buscam esse atravessamento entre o ficcional e o real, mas como também uma espécie de mapa de orientação, né, de espaços que podem ser ainda absorvidos nessa prática. Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês, então, na própria fala do Bourdieu, ele diz o seguinte, se referindo especificamente à estética relacional, né? Esse regime de encontro casual intensivo, elevado à potência de uma regra absoluta de civilização, acabou criando práticas artísticas correspondentes, isto é. Ele se refere muito aqui também à sociedade do espetáculo, né? Do Uhum. Debord, onde o cotidiano passa por esse processo de transformação da espetacularização do cotidiano, né? Sim. Em resposta, a arte vem e absorve o real, né? Na prática ficcional. Isto é, uma forma de arte cujo substrato é dado pela intersubjetividade. Então, se a gente tratava, em determinado momento, da noção de subjetivação do sujeito, essa busca propõe essa intersubjetivação do coletivo, né? Essa inter-relação. E bem como o tema central do estar juntos, do encontro entre observador, e aí é a frase que dispara a nossa busca, né? É uma relação estabelecida entre o observador e quadro. Essa noção de quadro, de moldura, vai Uhum. servir para a gente de base para pensar especificamente esse lugar, né, do espaço virtual das novas tecnologias audiovisuais, porque a noção de virtualidade vai muito além do audiovisual, né? Sim. Muito bem. Uma das potencialidades da imagem, como a gente já tinha discutido anteriormente, e a gente retoma aqui para partilhar com todos, como diz o próprio Bourdieu, o poder de reliance, né? Ele se refere especificamente ao poder, ao sentimento de ligação que a imagem proporciona. E ele traz como exemplos algumas imagens que ele fala, são as bandeiras, as siglas, né? São símbolos, são ícones que evocam aí esse sentimento de ligação entre entre as pessoas. Uhum. Dito isso, então, vale a pena esclarecer de fato e de forma sintética o que vem a ser, então, essa proposta, né? Muito discutida por diversos teóricos, tanto é que outros teóricos como Rancière e a Bishop, né, eles apontam várias problemáticas aí nessa proposta inicial de estética relacional do Bourdieu, né? E a gente retoma isso um pouco mais adiante. Mas é um tema muito recorrente. E a própria pesquisadora Diegues Caballero, né, Ileana. a Iliana Diegues Caballero, nessa busca dela, né, nesse estudo dela muito centrado na teatralidade como prática, né, como linguagem, que vai além dos limites da própria artes cênicas e das artes e vai para as ações cotidianas,
ela traz aí a estética relacional como um lugar de localização também. Ela diz o seguinte: a estética relacional estabelece o estudo da arte do encontro. Nas palavras do Bourdieu, é a arte que toma como horizonte a esfera das interações humanas e o seu contexto social. Nesse sentido, então, a gente tem esse desafio diante dessa atual situação de pandemia, como gerar espaços de interação social e de encontro privados desse encontro corpo a corpo, vis-a-vis, né? Mais do que a afirmação de um espaço simbólico, e isso é importantíssimo, espaço simbólico no sentido de autônomo, privado, né? Figurado, como no início a gente mencionou, né? Inserido no auge da cultura urbana e no desenvolvimento dos projetos de cidades. Uma arte que afirma o seu estatuto relacional em graus diversos entre diferentes modalidades artísticas. Então, o que a gente abre aqui é um pressuposto para pensar mesmo essa possibilidade relacional da prática artística para além das linguagens. Então, a gente está falando em todos os sentidos. Isso não determina que eu estou falando especificamente de uma instalação, de fotografia, de teatro, de artes visuais. Estamos falando do atravessamento entre essas linguagens com o único propósito de instaurar esses espaços de encontro, né? Certo. Tem como fator central, né, uma diretriz de socialização, né? Estabelecer diálogo efetivo com o outro, com o espectador. Muito bem. Almir, se você me permite aqui, porque eu acho que você já falou uma série de coisas bastante densas em uma certa perspectiva, né? E eu fico, enquanto você fica falando, eu fico buscando algumas imagens potentes, né, que possam fazer. E eu vou tentar passar para você algumas impressões dessa primeira parte da tua apresentação. Quando você fala um pouco da migração, né, da questão da estética relacional, uma coisa que me vem muito à cabeça é, de certa maneira, não vou dizer decadência, mas uma migração daquilo que a gente pode, grosso modo, chamar de grandes narrativas, uma coisa que vai acontecer, sobretudo na virada do século XIX para o século XX, né, no qual a gente vai deixando aos poucos de ter aquelas grandes narrativas sobre figuras exemplares e, na verdade, o próprio tecido da vida comum, da vida corriqueira, ela vai virando tema, né? E, ao virar tema, ela vai, singularizando as experiências de cada indivíduo, né? E repousando, às vezes, muito mais nessa potência relacional entre as pessoas do que, talvez, no trajeto de um grande personagem ou num evento exemplar que mobiliza massas e que singulariza uma ou aquela pessoa. Então, isso, na verdade, vai pulverizando a própria experiência, porque você não tem mais uma experiência exemplar. Você está falando das pequenas experiências das vidas comuns, das relações diretas entre pessoas. E é claro que, nesse processo, esse próprio suporte ele vai ficando insuficiente, porque diz respeito à própria natureza nuclear dessas relações. É isso? Eu estou certo? E chegamos aqui num momento em que a gente vive uma grande potencialização do vivencial, né? Você fala aquilo você cita a Eliana para falar da arte do encontro, da dinâmica do encontro como evento estético, né? E a gente está diante de um momento em que essa própria condição de encontro ela está, de certa maneira, posta em crise. É nesse ponto que a gente chega, tá certo? Muito legal, né, Mário? Eu acho que é um gancho muito potente, porque realmente,
eu acho que vale a pena retomar, que a gente tem, assim, para organizar o pensamento, acabamos Aham, enquadrando, olha a palavra, né? Enquadrando aham, em momentos, né? E uma, uma das estratégias tem sido, né, pensar em características que formam um conjunto de práticas que representam determinado período, né? O Bourdieu está falando uhum, especificamente de uma prática ali a partir dos anos 1990, né? sim. Mas isso é interessante porque a própria, né, a pesquisadora Claire Bishop, ela traz uma terminologia que ela chama de giro social da arte. E ela coloca isso, ela localiza no final do século XX. E o interessante é que esse giro social da arte vem para suprir ou uma transformação natural, né, das práticas, ela é posterior ao que a pesquisadora alemã, a Erika Fischer, Isso. chamou de giro performativo da arte. Então a gente teve lá esse momento, né, vamos chamar do giro dramático, né? O giro Aham, rito, o giro dramático, o giro performativo, o giro social. E aí a gente tem o Ralph Foster, que também aponta várias problemáticas muito interessantes nesse giro social, e ele denomina como o artista como etnólogo, né? Ele chama de especificamente o deixa eu ver aqui, que ele está falando especificamente, né? Da virada na arte, a localização, é uma busca pela localização da arte contemporânea, e ele chama de virada etnográfica. Na verdade, são buscas terminológicas para tentar ali criar estratégias de leitura, né? E dispositivos de reflexão para pensar esse momento, esse giro social, essa estética relacional que nos toma hoje, né? E uma coisa que você abre que é interessantíssimo é pensar, né? Se a gente tinha ali um primeiro momento de crise da representação e que a gente busca ali desdobramentos né, no atravessamento do real, hoje a gente tem realmente, em função da situação social, de saúde, política, econômica, uhum. a crise relacional própria. Então, certamente não tenho como responder isso, mas eu acho que vale a pena a gente pensar quais são os limites, né, que a gente tem ali delineado por esses autores, do que compreende esse espaço relacional na prática artística contemporânea, e em que medida a gente faz uso desse espaço virtual como ferramenta de uma resposta momentânea e emergencial a essa crise, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena realmente trazer. Se a gente já entendeu aqui que a gente tem nesse espaço, né, a busca pela geração de espaços de convivência, né, que é o que o Bourdieu chama de microcomunidades experimentais, né, onde a Uhum. experiência ela tem a sua brevidade como DNA, né? Eu diria que aqui tem um material interessante organizado pela professora Silvia Fernandes, a Júlia Guimarães e o Oscar Cornago, numa reflexão, né? Eles compilaram ali um conjunto de textos pensando o teatro como experiência pública, né? E a Silvia Fernandes ela traz um recorte também pensando esse lugar
da estética relacional que o Bourdieu aponta e diz o seguinte: é dessa forma que se explicam os pressupostos de Bourdieu. Para quem a arte contemporânea não projeta realidades imaginárias ou utópicas, mas propõe modelos perceptivos, experimentais, críticos e participativos, com potência suficiente para constituir modos de existência e de ação. Uhum. Eu acho que isso coloca em um lugar interessante, né? É uma busca que não se pretende como obra acabada, né? É uma busca, é um recorte, é um olhar para uma prática que se propõe como processo, né? E nesse sentido, pensando em termos de processo, eu convoco agora o Ralph Foster, quando ele vai falar desse artista, né, etnográfico, né, Sim. que é como uma espécie de acordo ou de contrato pré-estabelecido diante da situação com uma espécie de colaborador com comunidades localizadas. Não necessariamente no plano geográfico, mas o que ele chama, que eu acho bem interessante, são as geografias imaginárias. Ele usa esse termo para falar essa estratégia de construção de uma espécie de mapa cognitivo que o artista vai ali, né, estabelecendo e fazendo esse lugar né, o que o próprio Ralph Foster chama de modos documentais de representação. Então, a ideia é que esse lugar do mapeamento, então, ele coloca esse lugar, né, e ele faz, na verdade, um grande percurso para esclarecer para a gente, né, falando ali das obras no entorno da década de 1980, né, onde ele diz o seguinte: do mesmo modo que a arte da aproximação na década de 1980 tornou-se um gênero estético e mesmo um espetáculo midiático, as novas obras de site-specific muitas vezes parecem um acontecimento de museu na qual a instituição importa a crítica, seja como mostra de tolerância, seja como propósito de inoculação. Bom, enfim, ele vai desdobrando, e o que ele diz é o seguinte, que há muitos riscos nessa perspectiva de prática, que é o que a gente discute muito, né? Ele estabelece 2 pontos. Como a gente tem aí a obra de arte que acaba se afastando um pouco, né, das ideologias e das organizações partidárias, a política na arte assume muito esse lugar, né, das causas de gênero, né, do que a gente chama de micropolíticas. E aí existe um ponto ali de tensão entre o artista, em que medida o artista se insere nesse grupo em qual ele está discutindo determinada questão, qual é a posição dele nisso, e quando ele se identifica com esse grupo, em que medida isso implica no desdobramento da obra, enfim. Mas aí o que nos interessa, que ele diz principalmente, é uma estratégia que pode evitar determinados problemas nessa busca. E aí ele propõe, que é enquadrar o enquadramento. Muitos deles falam em enquadramento, passam pela imagem, passam pelo enquadramento. E aí, para pensar o enquadramento, o que eu trago para trocar com vocês é a Judith Butler, né, no Quadros de Guerra, né, quando ela discute ali de uma perspectiva um pouco mais ampla, né, pensar essa noção de framing,
de enquadramento, né? E ela diz o seguinte aqui: enquadrar o enquadramento parece envolver certas preposições altamente reflexivas do campo visual, porque a gente está falando, né, de imagem. Mas, na minha opinião, isso não tem que resultar em formas rarefeitas de reflexibilidade. Ao contrário, questionar a moldura significa mostrar que ela nunca conteve, de fato, a cena a que se propunha a ilustrar. É a mesma coisa que o Bourriot está chamando de imagem figurante. É você se colocar na posição de expectante, espectador ativo, onde você já não se posiciona nesse lugar passivo só de gestão simbólica da imagem, mas você abre esse lugar, o foco, para contextualização e para o que ele chama de rasgadura da imagem, encontrando elementos que não estão ali visualmente disponíveis. Então, é nesse sentido que... Engraçado, assim, porque enquadramento é uma coisa, você até bem mencionou agora há pouco, né? Enquadramento é uma circunstância na qual a gente está assim, graficamente envolvido, sobretudo nesse momento aqui que a gente está falando, né? O enquadramento. O enquadramento, ele pode até aparecer num determinado momento como uma necessidade de orientação de discurso visual, né? Mas, sobretudo no momento que a gente vive, nós somos testemunhas da insurgência do discurso sobre o enquadramento. Né, exatamente isso, né? O enquadramento ele pode se dar muito bem ele pode se prestar de maneira razoavelmente potente nesse primeiro desejo que a gente tem de tentar orientar para onde a pessoa vai olhar, né? Mas tem muita coisa que acaba pulando para dentro do enquadramento, e ao pular para dentro do enquadramento, ela é revelada de maneira bastante específica, né? E os enquadradores, em geral, têm muito menos domínio sobre o material enquadrado do que se supõe, pelo menos a princípio, né? Agora, é muito bacana isso que você fala, porque o enquadramento, por exemplo, o Eisenstein ele fala muito sobre a questão do enquadramento. Eu fico lembrando, sabe, porque eu fico comparando muito as discussões com o Eisenstein e o Will Eisner das histórias em quadrinhos, né? Ele fala sobre a questão do enquadramento como estratégia narrativa, e os dois juntam a ideia do enquadramento com a sobreposição de informações visuais, e eles usam os ideogramas orientais como grandes exemplos disso tudo, né? E aí, né, estamos nós aqui diante dessa situação no qual nós estamos produzindo imagens com uma potência tão grande que a gente não é capaz de medir e a gente não é capaz de compreender, né? Então, estamos conversando aqui e tem uma série de informações acontecendo, sei lá, atrás de mim, ou a minha filha pode entrar aqui e começar a gritar, pode acontecer um evento absolutamente não planejado, e esse evento não planejado ele acaba dominando as informações de tudo aquilo que eu queria enquadrar anteriormente. E tem uma outra coisa que me passa pela cabeça também, que aí quando a gente fala sobre a questão do enquadramento, acho que assim, o enquadramento ele é, hoje em dia, eu acho que ele é uma palavra central, né? A gente tem falado muito sobre enquadramento em termos de alternativas e recursos para trabalho com teatro de animação, de boneco. Então a tela ela é interessante porque ela recupera isso. A Kari Astos falou comigo na conversa que eu tive com ela semana passada. Então a gente retoma, de certa maneira, uma condição anterior daquele teatro de bonecos mais tradicional, que é o boneco na janela. E estamos nós aqui de volta na janela. E essa janela agora está mediando as nossas relações,
né? Ela é um filtro necessário do contato entre as pessoas. Vou falar mais um pouquinho e depois passo a palavra para você de novo, para te provocar. Fico lembrando das declarações, e é muito legal, porque há pouco você expôs uma coisa que dialoga muito com isso que eu vou dizer, que é o Jorge Duarte, mencionando a questão do aspecto convivial do teatro como um dos elementos centrais, fundamentais naquilo que a palavra significa mesmo do evento teatral, e ele estabelece uma relação entre o que seria convívio e tecnovívio e tal, e aí ele vai dizer que sem o elemento convivial nós não estaríamos mais diante do fenômeno teatral. Ou seja, nós estamos diante de alguma coisa muito parecida ao que você menciona quando você vai falar das manifestações liminares, das manifestações transitórias, das manifestações nômades, né? Será que é para esse caminho que a gente está seguindo? Ou a gente vai viver isso como uma experiência, depois retornar? Não sabemos, né? É como se é como se o artista vivesse um tempo de exílio, Uhum. né? Como a gente tem aí, é uma reflexão aí meio Vai! rasteira, mas é assim, nós temos aqui as fronteiras de linguagem e as fronteiras entre o ficcional e o real borradas. Então, nós temos aí o artista, sobretudo pensando nas práticas cênicas que tem como pressuposto primordial o encontro, né? Nós temos esses artistas como nômades, transitando entre os espaços de criação e buscando ali ferramentas, né, dialógicas né, transformando isso em estratégias de espetáculo e de produção cênica, né? É Uhum. uma condição de exilado. Isso coloca realmente o artista nessa condição transitória, né, de percurso. Você falou aí, né, acerca desses espaços de virtualização, né? Eu acho que vale a pena a gente eu queria trazer um exemplo, né? Porque você falou também, né, de esse retorno, pensar as práticas de animação, né? E em que medida a perspectiva de enquadramento retoma práticas já, né, mais tradicionais. Mas antes, eu queria trazer um exemplo, mas antes eu queria trocar com você a partir do Levi, né? Que ele Uhum. traz lá o Pierre Levy, o que é o virtual. Eu acho que de forma muito sintética ele traz ali uma organização, né, para pensar o virtual a partir de 3 virtualizações que ele propõe, que é a linguagem, técnica e contrato. Então, o que ele diz respeito à linguagem, ele se refere à linguagem como um dispositivo de virtualização do tempo, né? Então, a gente tem aí, seja no diálogo, no signo, né? Você tem ali a virtualização do tempo, né? Exato. E ele diz o É. seguinte: os signos não evocam apenas coisas ausentes, mas cenas e séries completas de acontecimentos interligados ou passíveis de tal. Nesse sentido, a gente tem aí, vamos pensar a própria literatura em si, como um espaço virtual de prática, né? A poesia, o romance, as cartas, né? São espaços de virtualização. Sim. Quanto mais e aí é interessante que ele diz o seguinte, né? Quanto mais a linguagem se enriquece e se estende, maiores são as possibilidades de simular, imaginar e fazer imaginar situações de alteridade. Uma coisa interessante que ele diz é que o virtual é algo com potência de vir a ser.
Então, não é o que não é, é o Uhum. que tem potência de vir a ser. Então, a gente pensa a memória, né? São elementos virtuais que têm potência de vir a ser. Um outro tópico que ele esclarece para pensar que é a técnica, ele relaciona isso à virtualização da ação. O que a gente pode até aproximar com a ideia de dispositivo ou de tecnologia. Ele está se referindo às ferramentas e máquinas, né? São elementos que se colam ao corpo e que, de certa forma, afasta esse corpo da sua função simples, né? E aí ele usa até como exemplo o próprio martelo, né? Que são ali ferramentas que entram como dispositivo de atravessamento, né, que conduz a ação desse sujeito de forma já modificada. Ele diz o seguinte: a dinâmica técnica se alimenta de seus próprios produtos, opera atravessamentos e conduz finalmente a ferramenta, a máquina, como dispositivo constituído através de complexos arranjos muito afastados das funções corporais simples. O corpo nu é substituído por dispositivos híbridos. Então, se a gente for pensar a relação entre corpo e objeto na prática de animação, ela já pressupõe esse espaço, né, de Uhum. virtualização, porque afasta esse corpo do corpo nu, né? Ele se refere aqui ao corpo nu, ele não cita especificamente, mas isso tem um eco lá no que a Agamben propõe, né, como nudez, como esse corpo nu, despido de dispositivos, né? Uhum. E o terceiro elemento que ele se refere é o contrato. E isso vai longe, né? Porque ele determina isso como virtualização da violência. Mas de forma mais ampla, o que ele está dizendo isso se refere aos contratos sociais, né? Que Sim. são os combinados institucionais, e, né, são esses lugares dos ritos, das religiões, das leis, moralidades, economia, política. Então, Uhum. todo esse arranjo, né, esses contratos, espaço de virtualidade. Nesse Uhum. sentido, então, aí eu trago para você, pensando nessa amplitude, né, do virtual como espaço de atuação para esse momento, né, eu trago como exemplo aqui o artista sul-africano William Kentridge, né? E eu escolhi exatamente esse livrinho, que é uma obra, né? Que se Uhum. chama De Como Não Fui Ministro do Estado, e que ele organizou especificamente para a exposição em 2012, que ele esteve aqui no Brasil com a exposição chamada Fortuna. É, basicamente, ele pega aqui, né? Ele pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas e ele ocupa todo o espaço do livro Uhum. Ó. com a figura dele. E o objeto em si, ele já traz consigo o material físico, que é o livro, e traz também o DVD, DVD. que é, ó, que já é obsoleto, né? Porque não tem nem onde tocar, mas que traz aí a animação dele Sim. circulando e habitando essa obra. O Kentridge, eu acho que é uma figura interessante para pensar, sobretudo a aproximação entre essa relação expandida entre corpo, espaço e objeto, porque, em primeiro lugar, né, ele tem ali uma parceria muito estabelecida já com o Handspring Company, né, que são trabalhos voltados e aí que a gente pode pensar a partir de uma lógica do teatro de animação propriamente Uhum. dito. Uhum. Ele tem uma relação muito íntima com o espaço criativo dele, que é o estúdio, que é aí que ele denomina fortuna, é como uma estratégia poética de criação. Então ele vai lá para o espaço e pensando na nossa condição de exílio e de enclausuração, né?
ele deixa as câmeras, ele trabalha ele joga com esse espaço. Então, as coisas se ressignificam a todo instante, né? Ele traz esse fluxo que ele diz que não é puramente intuitivo, mas é um acordo entre o intuitivo e os planejamentos. Então, esse lugar com o espaço dele, né, com o estúdio, esse flerte, né, essa parceria com o Handspring e essa ação de transcender propriamente dita as linguagens, seja ela cinematográfica, seja ela de animação, seja ela de escultura, né? Ele passa por esses muitos lugares, então pensar o Kentridge, a prática dele, como uma experiência que pode contribuir para esse nosso lugar, né, do fazer teatral na relação corpo-objeto, eu acho que ele traz coisas interessantes. Eu penso também, Dalmir, muito na própria figura do boneco nessa história toda. E aí, bom, eu vou fazer a última provocaçãozinha para a gente fazer a nossa amarração final. Tudo bem? Claro. Existem duas questões que são muito interessantes e que são recorrentes em diversas conversas que eu tenho tido. A primeira delas é o como a primeira vista, né, parece que está diante de uma série de mecanismos informacionais e tecnológicos que, de certa maneira, produzem certas facilidades que não havia antes, mas dá a impressão de que nos põe numa espécie de momento absolutamente único e irrepetível. Quando, na verdade, fala-se, por exemplo, de uso de outras tecnologias diferentes em outros momentos e de como, de certa maneira, havia um clamor por uma série de alterações e de mudanças e transformações que estavam em processo independente da crise que está posta especificamente para a gente agora, né? Então, o que me parece é que, às vezes, a crise ela é talvez uma espécie de... Não é nem uma lupa, ela é diferente de uma lupa. Ela, para mim, é uma placa de Petri. É sobre onde você deposita o problema agora, mas ela é só um suporte para esse problema, né? Ela, às vezes, não é nem uma ferramenta de avaliação do problema, né? É só um encosto do problema mesmo. E, nesse sentido, a gente vê o boneco como uma espécie de forma exemplar de tudo isso. Porque se você fala em virtualização, você está, né, você está citando todas essas categorias do Levi sobre a questão da virtualização, e o boneco está mais ou menos presente em todas elas, ou ele pode ser colocado aí de certa maneira. O boneco põe em crise a presença, de qualquer maneira, né? Se não em crise, pelo menos em jogo, né? O que é uma palavra bacana. O boneco joga com a presença, né? O boneco traz uma imagem potente para pensar a própria noção de virtual, sim, porque, né, sobretudo, ele problematiza a noção de ânima. Então, nesse sentido, o boneco, em termos de ânima, ele ele existe na condição de vir a ser, de vir a ter ânima. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto que localiza essa noção de virtual. Eu acho que a potência aí dessa relação, né, entre eu tenho utilizado objeto, mas no sentido mesmo de pensar o boneco até para além né, dessa A figuração zoomorfia, antropológica, né? isso. Mas, sobretudo, o boneco em si, eu acho que ele evoca com muita potência esse lugar. E outra coisa que você traz que é importante é, assim, pensar especificamente as novas tecnologias audiovisuais na cena teatral não é novidade de agora. Assim como a imagem, como o próprio Didi Huberman diz, não é uma exclusividade do nosso tempo.
A gente tem aí, se for pegar as tradições, né, das instituições religiosas, todo um pensamento é formado em cima de imagens. Então, a imagem já tem essa potência de figurante há muito tempo, né? A ideia agora que ele propõe é isso, é de pensar a possibilidade de enquadrar o enquadramento, é deslocar um pouco, ampliar essa lente. E no teatro, eu sinto particularmente que o que muda é assim, se a gente tinha aqui os espaços de presença, né, da relação tete a tete com o corpo e a presença física das pessoas, e a gente tinha ali as tecnologias audiovisuais sendo trazidas para esse encontro, né? Então a gente tinha ali as projeções, os mapeamentos, isso tudo estava presente ali no jogo. O que a gente tem como desafio agora é que a gente foi deslocado de forma abrupta para dentro desse espaço do audiovisual, né? Tentando ali a toda forma encontrar maneiras de manter uma prática ou um diálogo com a prática que foi esse lugar da presença física. Uhum. Né? Isso já coloca o próprio teatro nesse lugar híbrido, mas é uma... Né? Não tem como responder, mas assim, eu acredito que são espaços de presença, sim, porque, por exemplo, agora estamos juntos aqui, partilhando, né? E aprendendo a habitar de forma mais efetiva, né? Esse espaço de presença, né? Do audiovisual. Mas eu acho que, sim, é um espaço de presença. Eu acho que o momento é um espaço... Sim, concordo com você, é um espaço de presença. Como é que a gente categoriza essa presença é toda uma outra questão, né? É a continuação da discussão. Só para fechar, pensar um pouquinho sobre a urgência, né? Sobre a violência da situação na qual a gente foi posta. Ela dói. Ela dói todo dia. Ela dói todo dia. Mas ela também é muito potente, não é? Bom, durante as guerras se fez muito teatro de alta potência. Sim. Durante a ditadura se fez muito teatro de alta potência. Então, durante a crise pandêmica, eu não acho que vai ser diferente. Sim. Acho que a gente vai responder com criação, porque mais do que um fazer, é uma necessidade de fazer, né? Sim. Então, eu tenho recebido comentários de pessoas que dizem que nunca estiveram em contato com tanta gente e com tanta gente dedicada à criação e trabalho com arte em toda a vida. Eu, particularmente, nunca estive em contato com tantos bonequeiros ao mesmo tempo, sabendo o que eles estão fazendo, conhecendo os diferentes estilos. Jamais, nunca tive uma experiência parecida com essa. A única coisa que pesa nisso tudo é que a gente sabe que é uma situação gravíssima de perdas de pessoas. Muita coisa pesa. Essa é sempre uma discussão complicada, porque, na verdade, a gente não ignora de maneira nenhuma o aspecto absolutamente doloroso da situação pela qual a gente está passando. É inegável. O que me parece, às vezes, é que a gente fala sobre tudo isso para não esquecer e para honrar a dor do momento. Né? Dalmir, rapaz, muito obrigado. Foi sensacional essa conversa. Tá? Bom, espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto eu. Obrigado a todos. Valeu, Mário, pelo convite mais uma vez e por esse momento de troca, né? Isso. Eu agradeço e desejo a todos muita força para a gente seguir lutando. Certamente.